Bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz de Deus seja sobre sua vida nesse dia, que o Espírito Santo de Deus conduza a sua mente, conduza os seus pensamentos, os seus passos, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas no seu coração, na sua mente, em toda a sua casa, em toda a sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, para a glória do Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado, para que a semente da palavra de Deus seja semeada no seu coração, sim, no seu que me escuta, e que você venha frutificar e você seja abençoado por essa meditação da palavra. Vou tentar ser o mais breve possível. Quero ler um texto que está no livro de Atos, no capítulo 2. Vou começar com um versículo. Atos capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Veja aqui que eles estavam aflitos, um grupo de pessoas, eles estavam em aflição, com o coração aflito, o texto diz, meio que desesperados, de uma certa forma. Havia um desespero. A pessoa aflita, não tá fácil para ela, né? Ela tá aflita, ela tá angustiada. E ela faz essa pergunta para Pedro e para os outros apóstolos. O Pedro e os apóstolos de Jesus estavam reunidos num lugar e eles fazem essa pergunta em aflição, o texto diz. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. Olha a pergunta dessas pessoas para os apóstolos, para Pedro e para os outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? O que nós vamos fazer? Por que veio essa pergunta e eles estavam angustiados? Eles estavam aflitos? Porque Pedro começou a pregar, cheio do Espírito Santo, movido pelo poder de Deus, pregando Jesus Cristo, aquele grupo de pessoas, pregando um Jesus Cristo ressuscitado, um Deus vivo, que Deus tinha enviado Jesus como Senhor e Cristo a eles. E de repente eles ficaram aflitos, ficaram meio que desesperados e perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós precisamos fazer? Eu quero trazer essa reflexão dessa pergunta dessas pessoas. O que faremos, irmãos? Hoje, muitos, eu digo muitos, sem sombra de dúvida, estão vivendo um cristianismo raso, um cristianismo sem base bíblica, um cristianismo sem princípios da palavra de Deus. Essa aflição aqui desse povo, dessas pessoas, não era aflição de tristeza, não era uma angústia por causa de tristeza, era uma curiosidade. Eles estavam com o coração curioso, querendo saber o que eles precisavam fazer após escutar quem era Jesus. Você acha que a sociedade hoje, a maioria dos cristãos estão preocupados com o que eles precisam fazer? Ou eles estão vivendo uma vida a torto direito, um cristianismo baseado nos seus achismos, no seu modo de pensar? Eu faço o que quero, eu vou onde eu quero, eu bebo o que quero, eu ouço o que quero, eu levo os meus pés, a minha vida onde eu quero, e pensa que está tudo bem, pensa que não tem nada a ver. Que cristianismo raso que é esse? Eles ficaram aflitos, mas era uma aflição de curiosidade, querendo saber o que eles precisavam tomar, quais eram as ações, o que eles precisavam fazer para viver o cristianismo a partir da pregação de Pedro. Pedro veio pregando Jesus, 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 Senhor e Mestre, Senhor e Cristo, o enviado, aquele que morreu na cruz. Uma pregação de Jesus, uma pregação sobre Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo, pregando quem era Cristo, pregando quem era Jesus Cristo. E aí vem essa pergunta em aflição daquele povo, mas uma aflição de curiosidade. O que a gente precisa fazer, Pedro? Até aqui a gente não entendia, mas a partir de agora eu preciso entender o que eu preciso fazer. Você já se fez essa pergunta?
O que eu preciso fazer da agora em diante? Quais são as minhas tomadas de atitude? Quais são as minhas tomadas de ações? Aonde que eu preciso ir? Aonde que eu preciso parar de ir? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso tirar da minha vida como lixo espiritual? Quais são as doutrinas de Cristo? Quais são os ensinamentos do Senhor? O que é viver um cristianismo? Será que nós fazemos essa pergunta? O que faremos agora? Na realidade, essa pergunta ela tem que ser feita no início de uma conversão verdadeira. Mas muitos têm se dito que têm se convertido a Deus, mas não tem um pingo de interesse, não tem um pingo de preocupação. O que precisa começar a fazer? O que precisa começar a parar de fazer? Essa era a aflição deles. Pedro, o que nós precisamos fazer agora? Qual é os passos? Quais são os princípios de Deus? Qual é o tipo de fé agora? Que fé que é essa que Deus exige de mim? O que Deus quer de mim? Você já fez essas perguntas? Ou tem vivido um cristianismo à sua visão, ao seu modo de pensar? É assim que muitos têm vivido. Mas eles estavam com o coração aflito, mas era uma aflição por curiosidade, querendo saber o que eles precisavam fazer para verdadeiramente ser seguidores de Deus, ser seguidores de Jesus Cristo. Que aflição interessante é essa? Que aflição saudável! Que tormento saudável eles tiveram. Pedro pregando, ensinando quem era Jesus Cristo, falando que o Pai Celestial tinha enviado Jesus como o Cristo ungido, enviado, o Senhor de todos, o Senhor da terra. E aí eles perguntam para Pedro e aos apóstolos: e agora, o que nós precisamos fazer? Essa tem que ser a minha pergunta e a sua. Porque se nós não fazermos essa pergunta, e aí veio os direcionamentos mediante a voz dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Mas o que cristãos que pensam que são cristãos, mas nunca foram, têm vivido, não fazem essa pergunta, não têm interesse em saber quais são os princípios de Deus e vão vivendo a sua vida à maneira de cada um aí, e cada um segue um cristianismo. O cristianismo é um só, não existe dois cristianismos. Quando eles fazem essa pergunta, Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Olha aí, você tem interesse em escutar a voz dos profetas que Deus levanta sobre a sua vida? Para te orientar, mostrar o caminho da salvação, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos espirituais, em forma simplesmente de amor pela tua alma. Nada condenatório. Os verdadeiros servos e profetas de Deus estão para nos alertar, para nos mostrar o caminho. Assim como esse grupo de pessoas ficaram aflitos, querendo saber o que eles precisavam fazer para ser cristãos. Essa tem que ser a minha curiosidade e a sua. O que eu preciso fazer? Quais são os passos? E aí Pedro já entra com arrependimento. Depois vem o batismo nas águas, que simboliza a morte para as coisas do mundo e nascer nova criatura em Cristo. Receberão poder do Espírito Santo. Vocês receberão dons do Espírito Santo. E com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrupta, dessa geração corrompida. Olha aí, ó, as primeiras instruções. Mas eles quiseram saber de Pedro. Eles tinham interesse em saber quais eram os princípios de um cristianismo que Deus estava usando um homem chamado Pedro e os apóstolos, homens, profetas, mensageiros de Deus, cheios do Espírito Santo, para começar aquele cristianismo verdadeiro e que tem que ser até hoje. Mas muitos não querem viver isso. Muitos não têm essa aflição, esse questionamento extremamente saudável de querer saber o que faremos, o que nós precisamos fazer. Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã. Nesse texto, nós precisamos ter essa curiosidade. E quando vinham as informações do alto,
de dentro da palavra do Senhor, que eu e você possamos ser obedientes à voz profética, à voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos encaminhando o que nós precisamos fazer. Muitos que se denominam cristãos hoje escutam direcionamentos, escutam ensinamentos, mas não querem cumprir nada, e a maioria não cumpre nada. E pensa que estão bem com Deus. Que eu e você possamos ter essa curiosidade, essa aflição no coração, assim como foi com essas pessoas. Senhor, o que nós precisamos fazer agora? Quais são os passos para nós vivenciarmos como cristãos verdadeiros? Mas quando vier a resposta, coloque em prática, não seja somente ouvinte. Que você possa refletir e cada um de nós possamos fazer uma análise da nossa consciência. Será que estamos vivendo um cristianismo interessados nos princípios de Deus? Ou o que eu acho do que é cristianismo? Que o Espírito Santo de Deus conduza o seu coração, conduza a sua mente, e que você venha ter um dia abençoado, iluminado pela presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.